vou só lhe pedir que espere um pouco para darmos a conhecer ao nosso auditório. Eu vou ler a sua biografia e algo que tem lá muito interessante também na sua biografia. Espero que aguarde um pouco e daqui a um pouquinho já voltamos. Vamos então voltar, eu volto ao seu contacto, não desligue, deixe estar, para depois então começarmos a conversar. E desde já quero lhe agradecer em nome da Rádio Portuguesa do VAR. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Não é fácil, presumo que o Miguel deve ter-se levantado 4 da manhã, tipo mais ou menos, para estar às 6 horas, não sei se é muito longe da escola, se é muito perto, mas para estar aí às 6 horas é realmente não é sacrifício, mas é realmente uma grande paixão pela poesia, pelas letras e sobretudo pela vida humana também. Mas já vamos conversar, mas desde já o meu muito obrigado por ter aceito o convite. Estou muito grato e muito feliz, muito contente por dar a conhecer ao auditório, a todos aqueles que gostam de poesia, a todos aqueles que gostam de cultura, ter alguém como o Miguel. Eles ainda não sabem, mas eu já li e quando eu ler a biografia vão ouvir alguém como o Miguel, que é realmente é fabuloso. Miguel, eu fiquei muito impressionado com aquilo que li e já levo alguns anos disto e realmente para mim é muito bom descobrir estes talentos. Aliás, eu quando estava noutra rádio diziam que eu era o caça-talentos, diziam que eu descobri os talentos e é verdade, e estou muito feliz por ter encontrado o Miguel. Já conversámos fora daqui. Miguel é uma pessoa extraordinária com quem eu gostei muito de conversar e com certeza que irei conversar mais vezes até fora do programa. Miguel, vou esperar só que aguarde um bocadinho, depois o Miguel já faz as suas considerações e já entra em direto, está bem? Sim, senhor. Obrigado, Alfredo. Então eu vou ler a sua biografia. Obrigado, eu. Vou ler a sua biografia para que lá em casa os nossos ouvintes saibam com quem é que eu estou a falar. Natural de Lisboa e nascido ainda na década de 80 na freguesia de São Xavier, formado na área da educação, carreira como professor no sul da China, onde reside. Forma-se em Lisboa e inicia o seu percurso laboral por volta dos 16 anos, passando por diversos trabalhos. Começa a escrever há cerca de 3 anos e meio pela falta de contacto que se sente com a língua portuguesa. A língua portuguesa para mim foi sempre uma forma de estar ligado à nossa cultura e navegar no tempo através da palavra, citei o autor. Pela vontade de ver mais vincada a nossa identidade e relevância cultural no campo literário português. Sempre tive uma relação de proximidade com a nossa cultura pela influência familiar que tive e por ter tido a sorte de usufruir de uma época de um Portugal mais português. Continuo a citar o autor. Objetivos e considerações. Muita da escrita que procura concretizar tem que ver com as aspirações de caráter social, cultural e mesmo uma certa solidão. Entendo a poesia, no fundo, como mais uma forma de expressão artística cujo sentido último e a comunicação entre as pessoas. Em essência, creio que o que pretendemos é partilhar, desvendar semelhanças e comunicar. Partilho da ideia de que a poesia deve ser universalmente compreendida e partilhada. Não tem de servir, sobretudo, elitismos ou nomes específicos são, por esse motivo, catapultados, ficando silenciadas outras vozes com coisas bonitas para partilhar. Porque para mim, ter liberdade concede-nos o direito a fazer algo e não o direito a não fazer coisa nenhuma. Continuo a citar o autor. As memórias são uma parte bastante presente na sua escrita. Memória das ruas de Lisboa Antiga, do Rio, Manel das Castanhas, dos miradores lisboetas, da vizinhança do antigamente dos elétricos, do tempo em que passeavam nas ruas os calculeiros, das casas de fado como o 1001, das crianças que brincavam no Jardim da Estrela, do bairro alto sem bares noturnos dos livros, da Rua Sésamo, dos programas da RTP, como os Astrais, e a poesia e a forma que tenho de enganar o tempo, de lá estar novamente por alguns instantes. Continuo a citar o autor fez-me agora aqui rever exatamente, o autor não sabe, Miguel, mas mas cantei fado e conheço muito bem aquilo que escreveu ali, porque também já lá passei.
continuar a citar o autor, que então diz que, quanto ao que escrevo, apesar de não negligenciar a importância da mensagem do poema, um aspecto que procuro explorar ao escrever prende-se com a musicalidade do texto e o prazer das palavras. Vejo afinidade entre a escrita poética e a música lirismo, ou seja, a música lírica. Algumas reflexões que o poeta Miguel Melo nos teve a amabilidade de nos presentear. Pela reduzida aderência do público leitor face à poesia em geral, questiono-me se esta é apresentada da melhor forma aos mais jovens. Penso que os cânones literários não devem ser esquecidos, mas podem ser introduzidos mais apropriadamente aos jovens leitores. Em contrapartida, vozes mais atuais da escrita poética, um olhar com uma outra profundidade, talvez pudessem também ser benéficos. Seria bom que Portugal pudesse ler mais e melhor, o país da Europa que menos lê. A maioria do input literário que recebi veio sobretudo de autores internacionais. Gostaria, por isso, de ver mais vozes modernas portuguesas a partilhar as coisas boas que têm a partilhar. Referência de autores marcantes, de autores impacrantes, portanto, continuo a citar o autor. Alguns autores da minha preferência. António Carlos Cortês, que estou a ler durante o programa, que estou fascinado com António Carlos Cortês, uma poesia realista, sem dúvida nenhuma. A Rosa Oliveira, Maria Teresa Horta, que também conheço, Natália Correia, imprescindível, Adília Lopes, Rui Belo, Elsa Ribeiro Alves, Maria João Cantinho, António Manuel Couto, Viana e tanto, Ted Kutzer, Gwendolyn Brooks, Ocean Jung, Mário Cesarini, Gastão Cruz, Sharon Olds e Verjav Sheshadri. Portanto, são estes os poetas que o autor menciona como sua referência ao que realmente gosta. E agora sim, Miguel, bom dia, mais uma vez, e vamos então começar a nossa conversa. Não sei se o Miguel quer fazer alguma consideração antes de começarmos a conversar. É todo seu o microfone. Mais uma vez, Alfredo, bom dia. Gostava em primeiro lugar de agradecer a sua disponibilidade em receber-me no seu programa de rádio. Não posso deixar de referir a Mónica Mesquita pelo facto de me ter apresentado esta oportunidade. Foi através dela que foi possível estabelecermos este contacto e tentarmos então agora criar esta conversa que espero que seja do agrado de todos os ouvintes. E gostava de agradecer também a todas as pessoas que têm a possibilidade de estar connosco e participar nesta nossa conversa. Ok, Miguel. Eu, antes de começarmos a conversar, vou ter a liberdade de ler aqui um poema seu. As pessoas que o Miguel irá ler também, com certeza, será, quando é lido pelo autor, como se diz, tem outro encanto. E portanto, eu vou ter aqui a oportunidade de ler, já li, como é natural, que tive que o estudar antes de fazer esta entrevista, e fiquei um fã já da sua poesia, porque gosto muito do que escreve. Imaginação. O meu quarto é mágico. Atenção que este poema eu escolhi, o Miguel já o conhece. Portanto, este poema, um dia alguém me ensinou. Uma criança também é poesia. E muita gente não sabe disto. E eu já li poesia para crianças. E eu achei tão maravilhoso este poema, tão terno, tão não sei classificar. Gostei muito. Podia ler outro poema, tenho aqui mais dois do Miguel, mas este caiu-me cá no goto, e realmente aqui pode-se ver a inspiração e a magia que tem a poesia de quem escreve. O meu quarto é mágico. Dito ninguém acredita. É quando lá me encosto a sonhar sozinho.
que me rodeio de magia. Visitam-me fadas, visitam-me globins, gnomos, bruxas e gigantes, trolls, tons e compradores de feijões mágicos, feiticeiros e saltimbancos. O meu quarto é mesmo mágico. Juro que não é exagero, mas toda a magia que existe dentro do meu quarto tive de inventá-la eu mesmo. Portanto, isto realmente é um sonho. Quando voltamos a ser crianças, é um sonho, é sonharmos com sonhos, com magia. E eu adorei este poema e escolhi lê-lo hoje para não lermos outro poema do tipo, mas achei tão extraordinário que tive a liberdade de ler. Parabéns, Miguel. Gostei muito. E vamos com certeza ouvir depois mais poemas ditos pelo Miguel. Miguel, vamos começar então a nossa conversa. O Miguel nasceu em Lisboa na década de 80. Que memória que o Miguel guarda da sua infância e do que tem mais saudades? Sobretudo das pessoas e da forma de estar na vida. Como o Alfredo referiu, eu sinto-me afortunado por ainda ter podido experienciar um bocadinho de uma época final em que realmente as coisas eram diferentes. As pessoas estavam de outra forma, havia talvez uma outra tolerância, um outro respeito, a cultura era mais presente. Quer dizer, era tudo diferente. E claro, eu tenho sempre presente a imagem da cidade onde nasci, Lisboa, porque ela era uma tela para a cultura. Quando eu menciono, e o Alfredo referiu, a questão dos elétricos, dos miradores, das casas de fado, que eu tive ainda a possibilidade de frequentar enquanto criança, porque o meu pai trabalhava nas casas de fado. Portanto, o meu contacto com essa realidade, eu fui privilegiado, se quisermos dizer desta forma, porque não era comum para uma criança de 3, 4 anos poder passar para o lado de lá da cortina aveludada, onde numa altura onde ainda se fumava, dentro dos restaurantes, e onde o fado era tocado e cantado ao vivo. E eu guardo memórias destes episódios, de ter tido a possibilidade de conhecer as pessoas. E esse tipo de motivação, fazendo aqui um paralelismo, abrindo um parênteses, marcou-me, não só enquanto jovem, da mesma forma que eu acho que seria interessante haver a possibilidade da poesia poder fazer o mesmo pelas camadas mais jovens. Portanto, eu tenho todo um conjunto de recordações de uma época diferente, de uma fase de transição, sem dúvida, porque chegando ali aos meus 5, 6 anos, e não é por acaso que eu menciono um bairro alto sem bares noturnos, porque me recordo vividamente que foi mais ou menos por essa altura que eu me lembro de ver as coisas a começarem a mudar. Mas tenho recordações ainda antes disso. E realmente era diferente. Eu lembro-me, por isso é que eu li, fiquei maravilhado e recuei. Os meus pais não sabiam. A primeira vez que cantei fado foi Alfama numa taberna. Eu tinha 14 anos e foi um senhor que me levou lá. Ora, hoje era impensável um senhor levar algum miúdo com 13, 14 anos. E o Miguel fez-me lembrar, porque é verdade, porque o Miguel sabe, Alfama, Moraria, portanto, nós, as vielas, aquelas tabernas dos bancos mochos, e é verdade. Eu lembro-me de entrar dentro da taberna e o fumo era tanto, era uma fumarada, tanto. Eu digo assim, Torres, ele chamava-se Torres, o senhor já faleceu num acidente de aviação, infelizmente, e muito novo. E se calhar foi o meu azar. Se ele não tem partido, eu se calhar tinha
tinha seguido, mas pronto, já tinha que ser assim. E eu lembro, eu não vejo nada, eu não, tu vais ali cantar, e um senhor que era o guitarra, eu lembro tão bem, o senhor Militão, nunca mais me esqueci o nome, eu com 14 anos, e ele com uma laranjinha, com um gomo de laranja e um copinho pequenino de vinho tinto. E ele assim para mim, tu tens que beber isto agora. Eu se eu beber isso morro, você vai me dar isso. Mas portanto, é uma grande saudade, porque nós, e o Miguel sabe que é verdade, porque nasceu lá daquele lado e sabe, nós íamos pelas vielas e ouve-se a cantar o fado vadio nas tabernas. A gente ouve as vozes ecoavam, era muito diferente. Era uma coisa que até eu também tenho saudades, Miguel. E eu, quando li a biografia, revi-me muito nisso, porque lembro-me muito bem disso. E agora o Miguel confirmou realmente aquilo que nós estávamos a conversar. Miguel, eu também li, como disse, tive que o estudar bem. O que é que leva um adolescente de 16 anos? Eu achei isto maravilhoso. Suspeito, mas tem que ser o Miguel a dizer, para que todos lá em casa percebam. O que é que leva um adolescente de 16 anos a passar por vários trabalhos e, entretanto, o Miguel forma-se na área da educação que o leva a emigrar para Macau, onde está? O que é que o Miguel ensina em Macau e porquê Macau? Sabe, Alfredo, o facto de ter começado a trabalhar com 16 anos, na verdade, não foi nada de especial por aí além. Foi simplesmente o querer ter essa experiência, perceber o que era, como era e o que tal coisa podia fazer por mim. Pois há ali uma altura, mais tarde, onde eu, a nível do ensino universitário, continuo a estudar e trabalho e uso naturalmente o esforço desse trabalho para auxiliar também o meu curso e poder seguir caminho, mas na verdade foi, portanto, não foi nada que me tivesse sido imposto, foi eu próprio que quis ter essa oportunidade e tentar crescer um pouco daí, e foi por isso que fui trabalhar. E depois, claro, naturalmente, em função das circunstâncias, foram existindo vários trabalhos por onde fui passando, como com certeza tanta outra gente que me passou pela vida também naquela altura, e se calhar ainda hoje, provavelmente. E claro, sempre em busca do objetivo, que eu penso que é o objetivo de todos: progredir, conseguir ir um pouco mais além. E então Macau surge como uma oportunidade profissional que eu abraço. Tinha do lado da minha família alguma história já há largas décadas de presença no território, e resolvi tentar crescer mais um pouco, saindo da minha área de conforto e vindo para cá e trabalhar. Essencialmente foi isto. Miguel, antes de começarmos na poesia, antes de passarmos à próxima pergunta, gostaria que nos oferecesse um dos tantos poemas que vai ler esta noite, no Noites de Poesia, e gostava e que os nossos ouvintes ouçam a sua poesia para conhecerem como o Miguel escreve. Com certeza, Alfredo. Posso ler aqui um poema? Sim. Chamado Oceano de Papel. O Miguel é o, como se diz, como é que eu ia dizer isto? O Miguel é o é o homem que nesta meia hora, 45 minutos, é o Miguel que é o anfitrião, e é o Miguel que faz o programa. O programa é seu. Agradeço, Alfredo, agradeço. Tenho todo o gosto. E leio então um poema
chamado Oceano de Papel. Da flexível prancha que habita na boca mergulham vulnerabilidades, disfarçadas de palavras, neste imensamente pequeno oceano de papel que, com o seu embalo, transformam os medos, receios, êxtases, sofrimentos e solidão numa espécie de camaradagem que me dá a mão enquanto navego. É um poema que essencialmente reflete o motivo pelo qual eu escrevo estas coisitas. Exatamente. Porque a folha de papel é, digamos, o oceano onde eu coloco as palavras, que é aquilo que me vai na cabeça ou no coração. E portanto, aliás, a folha de papel é o nosso conforto para nós que escrevemos. Exatamente. E portanto, todo o tipo de coisas que nos afligem, por assim dizer, no fundo aquilo é onde eu acabo por me expressar, ou tentar expressar e colocar aquilo que eu acho importante naquele momento de escrever, sejam medos, sofrimentos, solidão. E é isso, é o facto de ser imensamente oceano de papel, porque uma folha de papel é pequena, mas é enorme porque tudo lá cabe. Vou-te fazer a próxima pergunta e pegando, nós idealizamos as perguntas, portanto fazemos as perguntas, mas as conversas naturalmente que surgem e que nos leva depois a... Miguel também é da opinião que eu escrevi uma vez no meu primeiro livro, Segredo Meu, e escrevi estes excertos onde eu digo que todos escrevemos de maneira diferente, mas todos somos artistas da nossa própria mente. Portanto, ao falar do oceano de papel, da folha de papel, Miguel também concorda que todos devemos escrever aquilo que sentimos numa folha de papel, mal ou bem. Não há poetas maus nem poetas bons. Há, sim, aquelas pessoas que têm a coragem de passar para uma folha de papel sentimentos, gritos. Acha que todos têm esse direito, porque fala ali na sua biografia de ativismos e perceber muito bem aquilo que quer dizer. Acha que todos têm direito de escrever poesia e todos têm direito de ser lidos e todos têm direito de partilhar e de fazerem parte do mundo das palavras, do universo das palavras, que é a poesia? Sim, concordo plenamente. Acho que toda a gente, de certa forma, penso eu, pelo menos para mim, chega a ser catársico, e penso que para outros realmente escritores, penso que surta ao mesmo efeito. Acho que a poesia, e o Alfredo refere isso, e eu reitero, penso que a poesia deve realmente poder passar por toda a gente, quer do ponto de vista da sua interpretação, daquilo que lemos, como do facto de podermos escrever. Porque eu concordo com o Alfredo, não há poetas bons nem poetas maus, e pelo menos da percepção que eu tenho da poesia, da minha humilde percepção que tenho, eu acho que em última instância o que se procura é efetivamente comunicar, porque eu penso que se eu tivesse que definir poesia, eu definiria apenas como materialização de experiência. No fundo, é tentar, não é? Dar a reviver ao leitor, da forma mais nítida e vívida possível, uma experiência que nós partilhamos ali com o que escrevemos. E eu acho que toda a gente deve ter a liberdade e a possibilidade de se expressar, sem dúvida. Quando é que a poesia entra na vida do Miguel e o que encontrou na poesia para que o seu relacionamento com a comunidade se tornasse mais próximos? A poesia entra na minha vida numa fase tardia. Sim, porque escreve há 3 anos e meio. Sim, sabe que eu não me considero um poeta, como
nós realmente não me consideramos um poeta nem escritor. É apenas o gosto que tenho pelas palavras e a vontade de me expressar. E esse foi exatamente um dos motivos, o facto de estar... Ou também, Miguel, será que através da poesia o Miguel consegue lidar com essa imensa saudade que quem lê os seus poemas, quem lê a sua poesia e quem teve com atenção quando eu li a sua biografia? Ou será que é através da poesia o Miguel, que está tão longe do seu país, de Portugal, da sua terra, será que é através da poesia que o Miguel consegue navegar por águas calmas, atrasando um pouco a saudade que sente? Será isso? Sim. Como o Alfredo diz, sem dúvida. Essa é realmente uma das coisas que me permite exatamente colmatar essa ausência. Porque, pronto, no meu caso, estando desligado do meu país, da minha gente, é realmente uma forma de me reaproximar e poder colocar-me em locais onde não posso, não é? Porque o que foi, o que passou. Mas temos esta possibilidade de, através da memória, das recordações, tentar aconchegar-nos um pouco a uma realidade que já lá vai. E sim, nesse sentido, permite-me colmatar esse distanciamento. E como o Alfredo dizia, é realmente recente. Eu começo a escrever há sensivelmente 3 anos e meio. Tenho alguma influência de uma pessoa que me era próxima, já não se encontra entre nós, infelizmente, mas começo por aí. E quer dizer, e aquilo vai ficando e vai surgindo a vontade de explorar mais, de tentar ter outras formas mais profundas de conseguir comunicar. E então começo assim a escrever mais assiduamente, por assim dizer. E daí, claro, toda a curiosidade que depois adveio de tentar começar a perceber realmente o que era isto da poesia. Porque, por exemplo, no meu caso, enquanto jovem na altura, nós fomos introduzidos à poesia na escola. E eu fiquei sempre com a sensação de que a poesia era algo que nos dava um certo receio. Talvez por a gente não compreender bem, e este é talvez um comentário que é muito comum de se ouvir, é o facto de não se compreender, haver a ideia de que não se consegue perceber aquilo que o poeta diz. E pronto, eu depois também resolvi explorar essa vertente porque queria tentar comunicar, escrevendo de uma forma mais eficiente e que pudesse relacionar-se mais com aquilo que as pessoas pensam ou sentem ao ouvir algo que eu escrevo. Que comentário lhe merece nestas duas expressões que vou utilizar, se é assim que se pode dizer, não sei se estou a dizer bem? A poesia é um estado de alma a que os poetas dão vida. A poesia é uma viagem ao universo das palavras. Sim, concordo porque lá está. No fundo, esta forma de comunicação e de expressão, o que me parece a mim que procura fazer é através da palavra, que será neste caso o veículo, e com tudo aquilo que depois acarreta a própria natureza da palavra e da construção frásica de quem escreve, sintaxe, o elemento fonético, etc., é exatamente poder materializar a experiência, pelo menos na percepção que eu tenho, porque o poema o que procura fazer é explorar exatamente essa componente, esse elemento de experiência e tentar colocá-lo em palavras da forma mais lírica possível, de forma a poder suscitar essa mesma emoção no leitor. E por isso eu concordo. Li uma frase na sua biografia que
me fascinou e que vou citá-lo. Tive a sorte de ter uma relação de proximidade com a nossa cultura pela influência familiar que tive e por ter tido a sorte de usufruir de uma época de um Portugal mais português. Gostava que comentasse e se nota a diferença desse tempo até hoje. Sim, é um pouco, Alfredo, aquilo que nós começámos por referir anteriormente. As casas de fado, a forma de ser das pessoas, a forma de estar. Eu recordo-me, por exemplo, de entrar na Brasileira, em Lisboa, Sim. e viam-se, por exemplo, senhores de idade, já 30 e muitos anos atrás, por exemplo, a escrever. Eu tenho essa imagem. Sim, as mercearias. É verdade, também tenho. Eu tenho essa imagem, sabe? As mercearias onde a pessoa pedia o pão e depois ia fazer o resto das compras ao outro lado. Aqueles livrinhos pequeninos onde eles escreviam. Exatamente. Só assim. Só porque tenho quase mais 20 anos que o Miguel e lembro-me perfeitamente disso. Eu recordo-me disso, encasacados, com o seu galão na mesa, a torrar. Miguel, ainda sou do tempo das tortúlias. A primeira vez que eu ouvi uma tortúlia foi na Brasileira. Eu não sabia o que era uma tortúlia. E só depois é que alguém... Eu parei, vi os poetas, mas vi mesmo com as folhas na mão, vi os poetas, depois soube que eram poetas. E perguntei assim, então, mas isto aqui é... Não, isto é uma tortúlia. Depois disse, tortúlia, o que é uma tortúlia? Não, é verdade, isto é muito rico, é uma cultura muito rica e que todos nós temos saudades. Realmente que hoje... Eu tenho ideia, como digo ao Alfredo, porque realmente eu tenho ideia de que naquele tempo, nomeadamente, se calhar mais numas zonas do que outras, mas ali por onde eu cresci e por onde andei, aquilo era magnético realmente nesse sentido. As pessoas, em primeiro, as pessoas davam-se. Portanto, os saberes atenuavam-se, lá está, que é algo que hoje olho uma diferença de antes para hoje, é exatamente isso. É porque parece-me a mim que nós hoje falamos uns com os outros, mas não comunicamos uns com os outros. Verdade. E como se costuma dizer, nós somos muitas vezes ouvimos dizer que a falar é que a gente se entende. E é curioso que hoje em dia parece que a coisa é invertida. Parece que a falar é que a gente se desentende. É verdade, sim, concordo. E portanto, essa maneira de estar, realmente, eu tenho episódios que me lembro. O silêncio, às vezes, Miguel, neste caso, às vezes o silêncio consegue ultrapassar o falar, a gente desentende-se. É verdade. É um facto. É verdade. E portanto eu tenho realmente esta memória destes tempos mais antigos. Também tenho muitas saudades. Porque lembro-me, eu já vi que o Miguel é um bocado, pronto, é mais novo, mas vi que a sua... eu lembro-me de sentar-me, eu ouvir as histórias dos velhotes, das pessoas, histórias maravilhosas. Eu gosto muito de pesca e pronto, são os meus hobbies. E eu lembro-me, eu maravilhava-me, deliciava-me. Já não estão cá, infelizmente, não fazem parte dos vivos, mas eu degustava aquelas histórias dos velhotes, do mar, porque eu moro numa zona, a margem sul, que já disse que é o Barreiro, que sabe onde é, de certeza que sabe. O Miguel sabe onde é. Pronto, e aí, sabe que antigamente a história, pronto, assim revela os barcos a vapor, eles a porem carvão como Évora e outros barcos. Eu deliciava-me a ouvir aquelas histórias. Eu não sabia que aquilo era assim. E estamos a falar na altura, eu era um menino, uma altura de homens já com 70 e tal anos, mas homens encorpados, e eles a contarem como é que faziam, como é que o barco... Portanto, são coisas que eu tenho muitas saudades também e que hoje já não é difícil
já não se consegue ouvir essas maravilhosas histórias. É verdade, é verdade. E que Eu fazem... recordo-me de... Diga. Recordo-me, Alfredo, enquanto criança, lá está, os tais casais de idosos que se sentavam nos bancos de jardim à berma dos miradores e terem a paciência de falar com a criança de 3 ou 4 anos que se sentava ali, ficava intrigado. É verdade. E isso aconteceu-me, tive essa sorte, isso aconteceu-me. Porque nós aprendemos sempre. Sabe que eu dou muito valor digamos, aos mais velhos. Eu também dou muito e com eles aprendi muito, sem dúvida. Exatamente. Foi com eles que eu aprendi muito. Miguel, antes de voltarmos à poesia, vamos ouvir mais um poema seu. Sim, senhor. Então, mais um poema que eu possa partilhar será aqui um poema chamado Serão. Reclina-se e o sofá macio ampara os seus membros mansos. A sala escuta os seus murmúrios. A solidão também é tempo passado com o mundo. O queixo descansa sobre as mãos, em forma de igreja, e abrigam a esperança, assim como as ondas que no seu vai e vem recusam não beijar a beira-mar, apesar de sempre empurradas vezes e vezes sem conta. Muito bem. Miguel, como define a sua poesia? Sei que já falou um pouco, mas nunca é demais relembrar. Como é que o Miguel, se tivesse que definir a sua poesia, definia? Do que é que falam os seus poemas? E o que é que o Miguel, além daí que o Miguel também já falou, mas ainda há pouco falou em algo que eu agora pego um pouco. A poesia será uma arte, Miguel, ou é mais do que isso? Sim, a poesia, no meu entender, a poesia é uma forma de expressão, uma forma de comunicação que, pela forma como possa ser desenvolvida e apresentada, pode ser elevada à definição de arte. Como sabe, a literatura, entre outras artes, não é por acaso que nós as consideramos exatamente desta forma. E a poesia, fazendo parte da literatura, no meu entender, sim, é para quem realmente, para poetas, poeta que eu não sou, friso novamente, mas para quem é realmente escritor e poeta, porque além disto também é uma forma de estar na vida. O Alfredo saberá, e as pessoas saberão também, que geralmente escritores ou poetas são pessoas que têm a sua rotina. Portanto, é automaticamente quase como apresentarmos ao trabalho todos os dias. Existe uma rotina, um momento em que nós estamos connosco mesmos e em que nos dedicamos para poder colocar na folha aquilo que nós queremos partilhar. E por isso sim, eu acredito que é efetivamente uma forma de arte e uma forma de estar na vida que é feita, obviamente, através da comunicação, da forma de nos podermos expressar. Vamos voltar um pouco à sua atividade profissional. Qual é que foi as dificuldades que o Miguel sentiu quando chegou a Macau e como se sente como professor neste momento? Porque sei que o Miguel leciona inglês e dá psicologia no ensino superior. Sim, olha, a área de educação, sendo uma área pela qual eu tenho imenso gosto, satisfaz-me imenso, tenho que dizer sinceramente, ter a oportunidade de trabalhar na área da educação, e nesse aspecto eu sinto-me concretizado. Não lhe posso esconder,
sinto-me concretizado e realizado pessoal e profissionalmente. As dificuldades que se encontram, no meu caso, é realmente este distanciamento com a nossa gente, com a língua, que como o Alfredo referiu, e o julgo ter colocado essa observação, era algo com o qual eu procurava retomar mais contacto, porque efetivamente aqui somos bastante mais desligados da nossa língua, porque não se fala a língua. E pronto, isso claro é um aspecto, digamos, é mais desafiante, porque nós temos que sobreviver, temos que trabalhar e temos que ter outras formas, não é, de conseguir passar pela vida. O inglês realmente foi depois o que me permitiu também ter a possibilidade de superar esse desafio, porque eu geralmente a língua da qual eu faço uso, digamos, no dia a dia é o inglês, portanto, e por automaticamente ficar mais desligado do português por ter que comunicar constantemente em inglês, tive realmente saudade de voltar a comunicar e expressar-me na minha língua, porque nada é, penso eu, como a nossa língua, não é? Porque temos tudo aquilo que faz parte dela, portanto não são só palavras, é mais profundo do que isso. E então pronto, para mim fez sentido, e a poesia foi a forma como eu acabei por abraçar esta possibilidade de tirar partido da nossa língua. Pergunto ao Miguel se vou outra vez reforçar um pouco mais. Pergunto ao Miguel se a poesia é a forma que o Miguel encontra para enganar o tempo das saudades que tem da sua Lisboa antiga, do fado, dos elétricos, do Mirador, entre outros. Sim, é uma forma realmente de colmatar essa saudade, de poder voltar um pouco atrás no tempo e de conseguir realmente, e claro, tendo a oportunidade de tentar partilhar, porque felizmente no meu caso são recordações bonitas que eu guardo, e sendo algo que pelo menos para mim foi positivo, é isso que eu procuro partilhar. Há bocado acabei por não responder, peço desculpa, Alfredo, a outra questão que me colocou, que era do que fala a minha poesia, mas daqui faço o ponto para esta questão que fez agora, e a minha poesia fala exatamente sobre isso. Eu gosto de ver naquilo que escrevo aquilo que o mundo me dá. Eu acho que tudo aquilo que é preciso para escrever encontra-se cá fora. Acho que parando, abrandando o nosso ritmo e podendo observar e olhar com outros olhos, com mais calma, de forma mais introspectiva aquilo que nos rodeia, pelo menos no meu caso oferece-me bastante para eu poder escrever. E depois, claro, a questão das memórias. Eu guardo este saudosismo, enfim, de criança, não é? Porque foi bom, felizmente, e por isso eu guardo boas recordações que procuro sempre alicerçar com um tom de esperança. Aliás, este poema que acabei de referir, Alfredo, é um poema que tem que ver exatamente com a esperança. Portanto, o facto de não se desistir. Não é por acaso que, metaforicamente, é exatamente isso que acontece com as ondas. Portanto, que vão e vêm, mas que constantemente, eternamente vão e vêm. Portanto, a não desistência. Exatamente. E esse é também um dos pontos que eu... Porque eu acho que é importante. As ondas faz-me lembrar as ondas vão espraiam-se na areia. As ondas acho que é como uma fênix que renasce. As ondas vão e vêm. Portanto, as ondas perdem-se na areia, mas voltam sempre ao mesmo sítio.
Exatamente, exatamente. Esta ideia, é a ideia de alguém que depois de um dia cansado, como tantos de nós temos, chegamos a casa, nos reclinamos, procuramos aquele momento só connosco mesmos, mas contudo refletimos e em breve estaremos prontos para mais, porque temos essa força interior, essa esperança. Qual é o aspecto que o Miguel procura explorar quando escreve um poema? É uma boa questão, Alfredo, é uma boa questão. Sabe, às vezes acontece-me, eu posso ter algo em mente e tentar começar por aí, e às vezes pode não dar em nada. Outras vezes acontece que há algo que vem simplesmente à cabeça, ou algo que eu ouço, ou algo que eu leio, ou vejo, ou algures, e pego por aí, e procuro desenvolver por aí. Mas realmente as coisas que eu procuro explorar são as coisas que se passam cá fora. Sabe, as coisas que são pequeninas e que por norma nós não prestamos muita atenção. De certa forma acho que nada é trivial e procuro agarrar. Imagine termos uma tela de 2 por 3 metros e nesse espaço tão amplo há muita cor, há muita linha para ver, mas depois há aquele aspecto mais discreto que também lá está, mas que à primeira nós não reparamos nele, e às vezes esse aspecto também é importante, ou tem um papel mais importante do que aquilo que aparentemente parece. Por exemplo, fazendo aqui um parênteses para o poema que o Alfredo referiu em primeiro lugar, o poema Imaginação. Eu penso que há um certo eco entre a mensagem desse poema, e acho que é algo com que muita gente se identifica, porque a ideia do poema é algo que nós tendemos a esquecer, porque nós temos que andar com a vida para a frente e às vezes nós não temos tempo, ou não nos foi dada a possibilidade de fazer algo que a gente gostava. Esse poema por exemplo, tem que ver com o facto de quantos de nós é que não sentimos, se calhar quando éramos criança, querer fazer algo, mas não termos a possibilidade de ter tido os recursos para. E, portanto, não tivemos outra possibilidade senão recorrer àquilo que não nos custava nada, nomeadamente à nossa imaginação. Eu recordo-me de meu pai me contar que, quando era jovem, para brincarem, tinham que fazer carros de madeira para andar na rua, para brincar. Carros à escala humana, portanto, onde se sentavam, deslizavam rua abaixo. E, portanto, realmente carros de rolamentos e essa necessidade. Portanto, há exatamente isso. Porque os goblins não visitam o meu quarto e as fadas também não. Mas na minha imaginação visitam. E portanto eu tive que imaginar. É essa a ideia que fica quando nós não tivemos, por qualquer motivo, ou porque fomos privados, ou porque não tivemos recursos. Então a natureza encarrega-se de encontrar uma outra forma, porque também é natural. E portanto, isso repare que eu penso que é um aspecto pequeno que eu acho que toda a gente sabe. Aliás, não tenho dúvida que toda a gente saiba. Mas acho que também me acontece a mim. Eu tendo a pensar mais nisso quando tenho a oportunidade de parar e refletir um pouco. Se eu andar aqui apressado no meu dia a dia, estas pequenas coisas passam. E no entanto nós sabemos todas estas coisas. Só que andamos ocupados. Verdade. Algo muito importante, algo muito interessante que li na sua biografia e que me fez estudar esta pergunta, que eu acho que é maravilhosa, não por ter sido eu a fazer, mas por quem escreve poesia, eu também escrevo, com 3 livros publicados, O A Caminho do Quarto, que, se Deus quiser, mais um ano e sairá cá para fora. E o Miguel fala em algo que é extraordinário e são das coisas que se aprende na poesia, quem escreve poesia, como eu já referi, musicalidade. Não são só as cestilhas, os versos, a poesia, é verdade,
a poesia, para além de rimar ou não rimar, ter esses complementos todos, é muito importante a musicalidade das palavras. E o que eu lhe queria perguntar era exatamente, fascinou-me isto que li, que o Miguel escreveu. Qual é a afinidade que o Miguel encontra entre a escrita poética e a música, principalmente, ou que é das que mais, pelo menos o que eu ouvi, e a música lírica? Sim, quer dizer, historicamente, não é? A poesia começou por ser partilhada em forma de canto, não é? Cantada, na sua essência. O próprio elemento, os elementos fonéticos das palavras, eles têm a sua carga, têm a sua magia. Uma música, de certa forma, é um poema. Uma música é um poema, e realmente a forma como as ideias se podem interligar com a construção sintática das frases e com a combinação fonética é realmente aquilo que pode denotar uma certa musicalidade no poema que serve, penso eu também, depois uma própria funcionalidade. Por exemplo, falando de um aspecto mais técnico, vá lá se assim quisermos, como o Alfredo referiu, é por isso que nós temos diferentes tipos de rima. Temos aliteração, consonância, enfim, de figuras estilísticas. Uma rocha não é uma pedra, não é? Portanto, e portanto eu vejo realmente afinidade nesse sentido, que é possível servir, se calhar, de vez em quando pelo menos, a funcionalidade fonética, a qualidade fonética das palavras com o uso que fazemos delas. Há palavras que são mais prazerosas de ouvir, há palavras que são mais prazerosas de dizer, deslizam melhor pela língua, têm uma sonoridade mais musical em função da palavra que é. E, portanto, nesse sentido, eu vejo realmente afinidade. A rima, que tipo de rima, onde é que a rima ocorre? Acho que o poeta o que faz é tentar fazer esta combinação de forma mais estratégica e intencional. Concordo, sim. Portanto, é essa afinidade, Alfredo, que eu penso que percebo da escrita da poesia. Interessante o que escreveu. Antes de passarmos às duas últimas perguntas, estamos já quase na parte final. Vamos ficar com mais um poema, o último poema desta noite. Muitas noites ainda, muitas vezes não pode ser muitas, porque o Miguel levanta-se muito cedo. Para todos aqueles que estão lá em casa, é que o Miguel, quando acabar a entrevista, vai dar aulas, não é, Miguel? É verdade. Mais um Miguel, dia. vamos ao último poema e depois são mais duas perguntas e as outras são rápidas. Vamos então ao último poema, vamos ficar. Muito bem. Então, este poema, designado Ausência, diz o seguinte: muros esquecidos, beijados por freios frouxos de luz, emanados por aqueles candeeiros de rua, aqueles candeeiros portugueses semeados nos passeios que se assemelham a guarda-velas antigos que te mostram o caminho, sortudos, na berma, ali jazem, e a cada 10 passos desvias o olhar. Ao invés de ti, eles são aos pares. Maravilhoso, parabéns. Obrigado, é um poema que refere exatamente isso. A solidão, neste caso a solidão. Portanto, a comparação com até geralmente o candeeiro. Miguel fala, o Miguel toquei no. Eu queria, antes de passar, exatamente, o Miguel, como eu já disse, professor, psicólogo, portanto, dá aulas de psicologia ao ensino superior. Miguel, a solidão continua a ser um flagelo. Sim, de certa forma, sim. Acho que, pronto, ela é experienciada de várias formas. Claro que depende sempre da vida que a pessoa leva, mas sim, quer dizer, há sempre momentos em que o que não é necessariamente mau, no sentido em que as pessoas precisam do seu tempo, mas claro, tudo o que é em exagero, como sabemos, não é muito saudável, e a solidão, eu acho que a receita é a mesma, quer dizer, por norma nós somos seres sociais, não é?
E nós temos a necessidade de contacto e de nos relacionarmos com o outro. E realmente há pessoas que são assombradas de forma mais intensa por esta emoção, esta sensação de solidão. E pronto, neste poema é isso que eu procuro dizer, fazer esta comparação entre uma pessoa tão sozinha que, passando na rua, às vezes até um candeeiro português tem 2 lamparinas em vez de uma, quer dizer, não é humano e até eles são aos pais, não é? Portanto, mais sozinho. É verdade. Miguel, há aqui algo que me deixou preocupado, embora eu tive que recuar um pouco, porque eu já ouvi isto muitas vezes. Eu já entrevistei vários professores, e já falámos muito neste tema. E realmente eu achei curioso e tive que pegar nesta pergunta, tive que trabalhar esta pergunta, porque isto deixou-me preocupado o que o Miguel escreveu e fez-me recordar que realmente isto ainda se passa, aquilo que eu vou perguntar, aquilo que eu vou dizer. Miguel, como professor, gostava de ouvir o seu comentário, tão pouco como isto, e que eu retirei logo e ficou-me logo na memória que o Miguel escreveu. Como ler mais e melhor, já que somos o país da Europa que menos lê. Isto é preocupante, isto preocupa-me. Sim, repare, pelo que aponta a estatística, daquilo que eu vou seguindo, e se não formos o país que lê menos, e espero que não, apesar da informação que eu vi ter sido essa, seremos dos que lemos menos. Eu acho que é importante, porque repara, a qualidade do conteúdo, daquilo que a gente lê, primeiro acho que tem uma grande influência na opção que o leitor tem de pegar num livro. Mas são várias questões aqui inseridas. Ao mesmo tempo, o facto de nós transitarmos para uma era digital, e isto tem sido falado e debatido entre elementos dos departamentos educativos, mesmo em Portugal, porque eu acompanho também, e tudo isto obviamente tem um risco, não é? Tem um risco, porque isto faz parte da cultura. A cultura é conhecimento, é formação do cidadão. Nós não podemos esperar, não é, que digamos um desenvolvimento mais próspero se o próprio indivíduo não tiver uma formação adequada e mais refinada. E, portanto, nesse sentido, realmente selecionar conteúdos passa por ser um aspecto importante, dar realmente algo que tenha valor pedagógico, algo que alimente, que seja, aliás, o professor Medina Carreira referia muito isso, que há largos anos atrás, que era a questão de a educação ser feita por intelectuais, por gente das artes, por gente da cultura. E isso era realmente interessante de ver ser trazido como outra intensidade. Miguel, estamos na última pergunta e esta também tinha que lhe perguntar. E vou perguntar-lhe. Notei algo na sua biografia que me chamou a atenção. O Miguel refere-se a vários autores e há um português que não consta. Eu estudei, todos estudámos, que se chama Fernando Pessoa. Alguma razão? Que comentário é que lhe merece? Um autor fantástico, escritor fantástico. A razão é só uma, Alfredo. É porque toda a gente conhece, nem que seja de nome. É verdade. Foi unicamente esse o motivo. Como referi no início, os cânones devem ser importantes, os cânones literários, e este seria um exemplo, e tem, obviamente, a enormíssima relevância que tem. E mesmo que as pessoas não leiam a obra, se nós falarmos em Fernando Pessoa, pelo menos o nome é sonante. Sim, as pessoas conhecem. Agora, por exemplo, se formos a outros autores, conhecerão, por exemplo, ou lembrar-se-ão de ouvir falar, por exemplo, de um, digamos, sei lá, Augusto Abelário, por exemplo,
ou olhe, por exemplo, mesmo António Carlos Cortês. Este que eu estou a ler agora, este eu não conhecia e fiquei fascinado. Nós temos muita qualidade, temos muito bons escritores e é nesse sentido que foi somente por esse motivo, Alfredo, que eu não incluí o nome, porque sei que as pessoas estão familiarizadas com o nome. Não foi por nenhum motivo em específico. Mas pronto, eu tinha que lhe perguntar para satisfazer a minha curiosidade. Sim. Meu querido amigo, permite-me que o trate assim com uma grande amizade, não o conheço, mas quando vier a Portugal, a Lisboa, de certeza que o vou conhecer. Vou-te propositadamente conhecer. Com certeza. Certeza absoluta. Miguel, meu querido amigo, estamos a chegar ao final e peço-lhe que responda aquele tipo rápido. Eu vou dizendo e o Miguel vai respondendo. Amor. Sim, senhor. Amor. Que haja cada vez mais. Saudade. Que vá permanecendo por perto em doses saudáveis. Amizade. Um tesouro. Tristeza. Faz parte. Traição. É pena. Poesia. Que se escreva muito a mais. Música. É sempre agradável. Macau. Poder viver. Lisboa. Eterna. Neste momento, antes de ir dar aulas, o que é que os seus olhos dizem? Meus olhos dizem que estou grato por ter tido a oportunidade de participar nesta conversa com o meu amigo Alfredo. Estou grato pelas pessoas que despenderam do seu tempo para estar connosco e ouvir, esta pessoa que cai aqui de paraquedas a convite e do qual me sinto honrado por ter feito parte deste momento e que espero que não seja a última vez que tenhamos uma oportunidade bonita como esta. Tenho a certeza que não vai ser a última vez, de certeza. Miguel, o nosso tempo chegou ao fim. Em meu nome pessoal, em nome da Rádio Portuguesa do VAR, desejo as melhores felicidades, quer a nível profissional, quer a nível familiar. Resta-me agradecer do fundo do coração a sua disponibilidade, 6 da manhã, levantou-se muito cedo e a seguir vai já dar aulas, estar no seu gabinete a dar esta entrevista e que neste momento em Macau são 8 horas de diferença. Um grande abraço, muito obrigado, até sempre, amigo. Agradeço eu, um bom dia para todos, saúde e um bem-aja. Um abraço, amigo, e obrigado, Mónica. Um beijinho à Mónica. A Mónica vai ler poesia daqui a algum momento. Sim, senhor. Miguel, um grande abraço. Fico feliz. Um abraço. Uma boa semana. Obrigado. E muito obrigado. Igualmente. E vamos falando. Sim, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Um bem-aja. Um bem-aja também. Saúde. Obrigado. E foi o meu convidado desta noite, Miguel Melo, professor, poeta, psicólogo. Uma entrevista extraordinária. Espero que tenha gostado. E para a semana, posso já adiantar, para a semana terei outra professora, Célia Evaristo. É verdade, fixe este nome. Célia Evaristo, que vai ser também, com certeza,